Após a viabilidade e DBE adquiridos, o cidadão deverá iniciar um requerimento eletrônico para o arquivamento do ato na junta comercial. Para abrir a sua empresa, o cidadão deverá consultar o pedido acessando o link no card, Acompanhamento Viabilidade. Basta informar o protocolo do pedido de viabilidade e clicar em Buscar. Para que o pedido de viabilidade possa ser utilizado na confecção do processo e sua tramitação, o mesmo deve estar na condição de viabilidade válida para trâmite na Junta Comercial do Estado da Bahia. Acessar novamente o portal de serviços, Requerimento Universal. Acessar o link do card, Requerimento Eletrônico. Clicar em Novo Requerimento, Inscrição de matriz. Informar o protocolo do pedido de viabilidade ou número DBE da RFB, número de recibo e controle da RFB. No primeiro momento, o sistema realiza uma simples validação. Informamos os dados utilizados no preenchimento número da viabilidade e DBE, indicando também o nome e endereço comercial. Nessa parte poderão ser visualizados os dados do requerente. Tais informações são carregadas da conta do usuário conectado e no que tange ao e-mail. É importante que o cidadão verifique se o mesmo está correto para que não haja problemas no recebimento da via única referentes ao arquivamento. Informações da pessoa jurídica. As informações são carregadas de forma automática do pedido de viabilidade aprovado. Motivação da Constituição. Nesse campo, o cidadão deverá indicar o motivo da constituição da empresa. Declaração de startup. O empresário individual ou sócio da sociedade limitada poderá fazer constar declaração em seu instrumento de inscrição, constituição ou alterador, se enquadrado como uma empresa startup, conforme prevê a linha A do inciso 3º do artigo 4 da Lei Complementar nº 182/2021. Capital social. A informação é carregada de forma automática DBE, documento básico de entrada utilizado no preenchimento. Cotas. Neste campo, o cidadão digitará a quantidade de cotas e o seu valor unitário em moeda corrente do país. Integralização. Neste campo, o cidadão deverá informar a forma e prazo de integralização do capital, que poderá ser em moeda corrente ou bens. Caso tenha optado pela integralização de moeda corrente ou bens, o sistema habilitará campo que seja realizado o detalhamento dos bens integralizados. No que tange ao prazo, o cidadão poderá indicar integralização no ato do registro ou determinar outro prazo de integralização. Endereço da sede. O sistema carregará de forma automática os dados fornecidos no pedido de viabilidade aprovado. Objeto social. O sistema carregará de forma automática os dados fornecidos no pedido de viabilidade aprovado. Para a abertura de filial, no campo Filial, o cidadão clicará no evento pretendido. Sendo a filial na Bahia, o sistema solicitará dados do pedido de viabilidade para realizar o preenchimento do campo. Em caso de filial em outro estado, será solicitado o pedido de viabilidade daquele estado, caso seja o mesmo da JUSEB. Será apenas exigido dados do endereço e atividade econômica, caso o sistema da junta comercial daquele estado não seja o mesmo da JUSEB. Importante: qualificação dos sócios e administradores QSA. Nesta parte do preenchimento será possível visualizar a ação realizada para cada participante do QSA. Novo, pois será a entrada de participante do QSA.
Distribuição de cotas. Neste quadro, o cidadão deverá informar a quantidade de cotas que corresponda ao valor em moeda do participante do QSA. Validação. Na parte de validação, o sistema confrontará as informações fornecidas nas etapas anteriores e, não havendo inconsistência de dados, o cidadão seguirá na finalização do requerimento. Contabilista. Campo de preenchimento facultativo, exceto quando houver dados do contabilista indicado no preenchimento do DBE. Capa do processo. Nesse campo serão indicados dados do assinante da capa do processo. Processos vinculados. Neste campo, o cidadão poderá solicitar a criação de um ou mais processos secundários necessários ao registro do processo principal. Declaração de veracidade de documentos. Caso o instrumento contratual ou outros documentos auxiliares sejam apresentados na forma de cópia digitalizada, o cidadão habilitará a declaração de veracidade, cabendo ao mesmo indicar de forma especificada os documentos que foram declarados como verídicos. Testemunhas e cláusula de administração. O cidadão indicará se o instrumento possuirá testemunhas e se utilizará cláusula padrão referente à administração da empresa. Cláusulas adicionais. Campo de preenchimento facultativo, onde o cidadão poderá adicionar cláusulas de interesse da empresa e estas serão incluídas de forma automática na minuta gerada pelo sistema. Foro e cláusula arbitral. Neste campo, o cidadão indicará a localidade onde serão tratadas as questões jurídicas. Local de entrega de documentos. Neste campo, o cidadão indicará em qual unidade da JUSEB o processo será protocolado e, consequentemente, analisado. Assinantes do processo digital. O cidadão deverá utilizar o campo somente para os casos em que 1. Nem todos os participantes do quadro societário assinarem o documento. 2. Documento puder ser assinado por maioria do capital social. 3. Demais situações em que o assinante não pertencer ao quadro societário da empresa. Ressaltamos que se todos os membros do quadro societário assinarem o documento, não é necessário o preenchimento deste campo. Assinatura. Trata-se de campo para indicar local e data de assinatura do instrumento contratual. Protocolos de trâmite em conjunto. Neste procedimento, o requerente poderá solicitar associação de processos que possuam número de requerimento eletrônico distintos, podendo ser da mesma empresa ou de empresas diferentes. A associação de processos tem a finalidade de indicar protocolos relacionados que devem ser analisados de forma simultânea, em decorrência do ato deliberado, ou seja, a ação possibilita informar ao analista do processo que existem outros processos em tramitação que devem ser analisados conjuntamente. Documentos gerados. Após finalizar o preenchimento do requerimento eletrônico, o sistema disponibilizará a minuta do instrumento contratual, capa de processo e boleto de pagamento. Poderá ocorrer em algumas solicitações onde não há geração da minuta. Nesse caso, é de responsabilidade do cidadão elaborar o instrumento contratual que será apresentado perante a JUSEB. O sistema disponibilizará para impressão minuta do contrato social, o boleto DAN, documento de arrecadação mercantil, devendo o mesmo ser recolhido antes do envio da documentação para análise e registro. O cidadão poderá acessar o assinador web utilizando o botão de atalho Assinatura Digital ou retornar ao menu principal do portal de serviços, Requerimento Universal e acessar link do card Assinador Web.